Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Ken Tamura e o assunto de hoje eu vou falar sobre a parte da espiritualidade em relação ao mito da caverna de Platão e ao filme Matrix. Isso já foi falado muito aqui no YouTube, muito se conta dessa história, da relação que tem essas duas histórias, mas a parte da espiritualidade é o ponto que eu quero realçar hoje, que eu quero passar para vocês, que eu acho que é muito bacana, muito importante a gente entender sobre isso. Se você não assistiu esse filme, não tem problema, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o filme, também não vou fazer uma análise profunda. Se você não assistiu, eu acho legal assistir o filme. E aqui no YouTube também tem algumas pessoas que fazem análises bem profundas. Vale a pena estudar sobre isso porque é um filme que tem muitas alegorias, tá? Então eu acho bem legal. Mas não tem problema, eu vou falar sobre isso. O mito da caverna de Platão também eu vou falar de uma forma mais resumida, porque, como eu disse, o foco do vídeo de hoje é falar sobre a espiritualidade ligada a esses dois casos, tá bom? Essas duas histórias. Então vamos lá. Então, primeiro, o filme Matrix, tá? Principalmente o Matrix 1. Esse filme, ele basicamente, o que, que ele conta? Ele conta a história de um cara que, em determinado momento da vida dele, ele percebeu que existia algo muito mais profundo, algo muito além da vida que ele tinha. Ele percebeu que existia algo muito mais do que somente o trabalho, o dia a dia, o relacionamento com as pessoas. Existia algo muito mais além daquilo. E então ele conhece algumas pessoas que conhecem sobre isso, que sabem que realmente existe algo muito além, e essas pessoas levam ele para uma aventura muito grande que é o filme em si, né? Mas ele descobre o quê? Que a vida que ele achava que era real, né? Ou seja, a realidade que ele entendia por realidade, não era de fato a realidade, era ah, uma programação, tudo fazia parte de um programa de computador que se chamava Matrix. O mito da caverna de Platão, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem, tá? Vocês estão vendo uma imagem que é apenas para explicar de uma forma bem sucinta para que a gente não perca tempo muito com isso. Então nessa imagem você pode ver que os escravos eles assistiam projeções na parede que os mantinham de uma forma é, constante, né? Eles ficavam entretidos com essas projeções e essa era a única visão da realidade que eles tinham. Basicamente é muito parecido, né? A mesma coisa, na verdade, que o Matrix. Ou seja, conta a história de um homem que em determinado momento da vida ele percebe, ele começa a entender que existe algo muito mais profundo e verdadeiro por trás da realidade que ele vive, né? E ele descobre esse outro mundo quando ele consegue sair da caverna. Então, olha que interessante. 2400 anos depois, a mesma ideia é contada. Então, assim, em outros filmes, como por exemplo o filme A Origem, essa ideia também é muito parecida. Tem um outro que, se eu não me engano, se chama O Doador de Memórias. É um filme que também tem uma ideia muito parecida. E o filme que é o meu favorito, é um filme que eu acho que tem uma mensagem fantástica em relação a toda essa ideia de Platão, que é o Show de Truman. O Show de Truman ele mostra exatamente, né, uma pessoa que vive uma vida acreditando que aquela vida é a realidade, acreditando que tudo aquilo que acontece é a pura realidade, né? Então também é uma alegoria e que é legal a gente ter esse tipo de reflexão, conseguir enxergar dessa forma. Por quê? Porque numa visão espiritualista, isso não é uma coincidência, né? As coisas acontecem e elas estão trazendo alguma informação, elas estão tentando nos comunicar alguma coisa. Da mesma forma que
o mito da caverna de Platão ele foi interpretado por muitas pessoas como apenas um conto, como apenas uma história ali há 2.400 anos atrás, muita gente interpretou o filme Matrix e outros, como eu te falei, de uma forma completamente apenas um filme, apenas uma história. E isso é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Bilhões de pessoas continuam vivendo dentro da Matrix, continuam vivendo preenchidos pelos seus caprichos do ego, vivendo dentro de uma existência somente material, pensando em trabalhar, em ganhar dinheiro para comprar mais, para ter um celular melhor, uma roupa melhor, uma casa melhor, um carro melhor e assim por diante, né? E esse é um ciclo que acaba não tendo fim, né? Vivem também para serem pessoas melhores do que as outras, não vivendo para ser uma pessoa melhor em si. Esse ciclo ele existe nos dias de hoje. Mas a questão é, será que esse é o mundo real? A gente costuma dizer que assim a gente só acredita vendo, né? Eu só acredito vendo. Será? Hoje a física quântica ela mostra que isso não existe. Na verdade, a física comprova que a gente tem a nossa capacidade de enxergar somente 5% das frequências que existem, ao mesmo tempo que eles comprovam que tudo é formado por ondas, frequências, né, vindas de vibração, de energias. A gente já falou sobre isso. Então, a pergunta é: será que eu só acredito vendo? Será que isso está certo? O que está por trás dos nossos 5 sentidos que a gente não consegue captar? Sabe quando as pessoas falam sobre a força do pensamento, sobre a força da mente, sobre a intuição? O que será isso? Será que isso é alguma coisa mística? Ou será que essa é a verdadeira realidade? Os Vedas, por exemplo, que são um dos conhecimentos mais antigos encontrados até hoje, eles chamavam esse mundo que nós vemos de Maya. E Maya significa um mundo fenomênico de ilusão. Então, olha só um conhecimento extremamente antigo que já se falava disso. Jesus Cristo também já dizia isso. Ele não dizia: o meu reino não é deste mundo? Buda também já dizia, ele falava: a paz só pode ser encontrada dentro de você. No Bhagavad Gita, que é também a base de um dos conhecimentos hindus, já dizia também: o homem é o seu próprio amigo, o homem é o seu próprio inimigo. E o que isso significa? Significa que está dentro de nós a capacidade de descobrirmos algo muito maior, muito mais profundo, ou está dentro de nós a capacidade de nos mantermos dentro dessa prisão. Platão, um dos grandes mestres da história, ele já dizia: se o bem é absoluto, todo o mal é ilusão. E os egípcios, há 5.000 anos atrás, já estudavam os mistérios da nossa existência, da vida antes e pós-morte, mas mais do que isso, quem somos nós, o que somos nós. Então, será que toda essa gente estava errada? O lado bom é que milhares de pessoas estão despertando para a espiritualidade. Estão buscando compreender aquilo que nossos olhos físicos não conseguem ver. Estão buscando começar a compreender aquilo que ainda é muito complexo para nossas mentes. A gente ainda não consegue compreender o universo, toda a nossa existência, mas a gente consegue dar os primeiros passos, a gente consegue ir caminhando e passando de série em série, como eu costumo dizer. A cada dia mais pessoas, por exemplo, meditam, oram, cuidam da sua saúde. Cada dia mais pessoas procuram se alimentar melhor. A cada dia mais pessoas se reconectam com a natureza, admirando as plantas, as árvores, se relacionando melhor com os animais.
mais pessoas estão reduzindo o consumo da carne e que eu acredito que um dia, em breve, num período curto, isso vai terminar. Mais e mais grupos de pessoas surgem para arrecadar doações para levar para aqueles mais necessitados. Nas mídias sociais, pessoas criam campanhas para arrecadar dinheiro e fundos para ajudar muitas pessoas que sequer eles conhecem. Nesta pandemia, muitas pessoas estão aprendendo, descobrindo formas de viver em paz e harmonia dentro de suas próprias famílias. Mas o mais importante que eu quero te trazer para a seguinte reflexão. Você já pensou o que você está fazendo aqui, nesta existência? Você não nasceu para viver essa vida à toa. Não. Nada é por acaso. Você veio para algo muito maior, para uma conquista que vai muito além do pessoal, um crescimento muito maior do que o social e o material. Você está aqui porque recebeu uma oportunidade única de elevar o seu espírito, de aprender a manifestar e colocar em prática o amor incondicional que existe dentro de você. Você não está aqui por acaso, e se buscar dentro de si, saberá que isto é verdade. E quando começar a colocar isso em prática, vai começar a perceber a vastidão que é, de fato, o mundo real. A vida é muito mais do que os anos que aqui passamos. Você está nesta caminhada há muito mais tempo do que imagina. Mas esta oportunidade é única. O tempo é precioso e o tempo urge. Estamos vivendo um momento de profundas transformações. Coisas que jamais imaginamos acontecerão. Então, aproveite este momento. Acompanhe esse momento de evolução da Terra. Não desperdice. É hora de darmos um salto quântico. Eu não estou aqui dizendo para você que você precisa subir uma montanha e viver ali em cima, meditando. Claro que não é isso. Mas, quando eu falo em evoluir, é preciso entender que nós precisamos abrir as nossas mentes, é preciso abrir a mente para que novas coisas entrem, para que a gente possa compreender e de fato evoluir. Reflita sobre isso. Se você ainda não entendeu a sua vida, está na hora de você sair da caverna, está na hora de você sair da Matrix. Nós vamos entrar em assuntos mais aprofundados daqui para frente, então era importantíssimo falar sobre isso. Dá uma chacoalhada, entende? Então aproveite e reflita profundamente sobre o que foi falado aqui hoje. Mas é para você fazer aquelas perguntas existenciais mesmo, sabe? Do tipo, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E para onde eu vou? Qual é o propósito da minha existência? Sabe, faça essas perguntas, reflita profundamente nos próximos dias. Quando você refletir, quando você começar realmente a refletir, esse é o primeiro passo para você sair da Matrix. E assim o vídeo de hoje fica por aqui. Mais uma vez, se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu like. Inscreva-se, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ajuda demais o canal a crescer. E, mais importante de tudo, se você gostou, compartilhe com todas as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. A gente nunca sabe a quem a gente pode estar ajudando. E claro, você também ajuda o canal a crescer para que a gente possa estar sempre trazendo conteúdos para você, tá bom? Então, gratidão mais uma vez, fique com Deus
e que todos nós juntos possamos evoluir.